Olá, muito bom dia a todos. Hoje, pelos vistos, com um excelente dia, com sol brilhante, isto depois de alguns dias assim um pouco mais cinzentos. Convosco vou estar eu, Carlos Couto, e o meu colega João Silva. Eu estou a partir de Lisboa, João Silva está fora de Lisboa, e vamos procurar-vos dar aquilo que é a nossa experiência sobre o trabalho a partir de casa, e partilhar com vocês as nossas dificuldades e algumas das soluções que nós encontramos para, de alguma forma, conseguirmos minimizar o impacto de toda esta crise que estamos todos nós a viver. Esta é já uma repetição de uma sessão que nós fizemos há cerca de 3 semanas sobre as melhores práticas para trabalhar a partir de casa. O que nós queremos passar aqui para vocês é, volto a dizer, a nossa experiência. Temos aqui uma agenda muito simplificada dos temas e das questões que vamos abordar, nomeadamente tentar enquadrar a situação atual e as dificuldades que as pessoas estão a ter em aceder aos seus recursos físicos nas empresas, aos seus servidores, aos seus documentos. Depois passar-vos algumas dicas sobre os equipamentos que de facto permitem verdadeira mobilidade. As questões que consubstanciam de alguma forma a questão da ligação e da qualidade da ligação da internet é uma questão importante, mas vamos ver que outros equipamentos também fazem um pouco a diferença, como uns bons auscultadores, os bons microfones. Um bom local de trabalho fará toda a diferença. Vamos abordar questões como a questão da segurança e de ferramentas de produtividade de qualidade profissional como o Microsoft 365. Aliás, nós estamos a utilizar nesta sessão de alguma forma uma ferramenta de produtividade. Poderíamos ter optado por fazer este webinar em softwares que estão exclusivamente vocacionados para webinars. Contudo, optamos por usar precisamente o Microsoft Teams, que é essencialmente uma ferramenta de colaboração e não propriamente uma ferramenta virada para o webinar. Daí estamos aqui a colocar algumas questões para vocês não ligar os microfones, porque esta ferramenta, enquanto colaborativa, permite uma grande interação entre todos os participantes. Portanto, é um risco que nós estamos a correr, mas por outro lado também mostra a nossa disponibilidade para nos expormos de alguma forma a este tipo de nova forma de trabalho que todos nós acabamos por ter que ter. Vamos também tirar algumas lições, e isto vai ser apresentado pelo meu colega João Silva, sobre o facto que as empresas acabam por ter que se tornar cada vez mais digitais, e se nós estamos a caminhar para isso, agora ainda mais depressa vai ter que acontecer. E vamos ver também qual é que é a estratégia de longo prazo e os planos para efetivamente as pessoas começarem a trabalhar a partir de casa, e isto para aqueles que ainda não estão a conseguir trabalhar a partir de casa de forma efetiva, porque certamente muitos de vocês o estão a fazer já. Muito bem, sobre o enquadramento. O enquadramento é uma questão extremamente importante. O digital ainda continua a ser um bicho-papão para muitas das pessoas. É óbvio que todos nós acabamos por deixar de encarar a digitalização como um bicho-papão, quando acabamos por estar a utilizar. Eu pedi, por favor, que desligassem os vossos microfones, por favor. Eu pedi que encaramos toda esta tecnologia do bicho-papão, deixa de ser verdade quando andamos a navegar nas redes sociais, quando acabamos por utilizar os nossos telemóveis, quando utilizamos os nossos smartphones enfim, esta questão do digital é uma não questão no momento que corre. Por outro lado, há aqui uma outra questão que tem a ver com alguma desconfiança dos empresários por parte das consultoras. No fundo, as consultoras acabam por ser sempre uns malandros que de alguma forma tentam andar ali a impingir, a vender qualquer coisa, sem que efetivamente os empresários necessitem. Não é este o caso que nós queremos abordar. Haverá certamente no mercado consultoras que poderão atuar de forma menos própria, mas regra geral diria que grande parte das consultoras, incluindo a Alvo, estão posicionadas no mercado com know-how, com experiência, com feedback positivo de centenas de clientes do trabalho que nós fazemos, de qualidade, com segurança e ao lado dos nossos clientes. Por outro lado, também queria-vos falar da questão do recrutamento e da fixação de jovens, que é ainda mais desafiante no momento que corre. A questão do onboarding é um desafio que, por exemplo, na Alvo nós estamos a viver desde esta semana. Nós não paramos os nossos processos de contratação e continuamos a contratar pessoas. Ainda esta semana entraram 3 novos colegas e para nós está a ser um desafio muito grande conseguir incorporar novas pessoas na organização e dar-lhes a formação sem estarmos ao lado deles de forma física. Portanto, tudo isto está a ser feito
de forma remota e utilizando as ferramentas digitais que estão ao nosso alcance, nomeadamente toda esta panóplia de dispositivos e de software e de soluções fornecidas pela Microsoft. Depois vamos também ver aqui sim a questão dos modelos de negócio, que de alguma forma acabam por ter que se adaptar para sobreviver. Nós passámos uma situação de 2 semanas e eu, curiosamente, há 2 semanas, quando fiz esta primeira sessão do webinar, já chamaria a atenção, não interpretem isto como sendo uma presunção da minha parte, mas na altura já diria até aos meus colegas que não estávamos para uma crise de 2 semanas, mas sim para uma crise de muitas 2 semanas, infelizmente, e o cenário está-se a verificar. Nós passamos agora umas primeiras 2 semanas de contenção, de certa forma obrigada pelo nosso governo, pelas organizações de saúde, e temos agora uma extensão de mais 2 semanas e será pouco previsível, a bem da verdade, que dentro de 2 semanas toda esta crise esteja perfeitamente sanada e controlada. Não me parece que seja expectável. Portanto, se há 2 semanas nós tínhamos uma perspectiva que, ok, vamos deixar passar isto e depois logo se vê, eu acho que mais do que nunca nós estamos perante uma situação em que já passaram 2 semanas e temos, de facto, muitos de nós que estamos parados ou que estão parados, temos que começar a reagir no sentido de dar continuidade ao nosso negócio e encontrar forma de ocupar de forma positiva, de forma produtiva, todos os nossos colaboradores e todas as pessoas que trabalham nas nossas empresas. Por outro lado, também há alguma desconfiança neste modelo do trabalho remoto, não é? Aqui de alguma certa falta de controle, eu coloco o controle entre aspas, não me leve a mal, no sentido de quando, por vezes temos muita ideia de que quando as pessoas estão a trabalhar ao nosso lado, no local físico, que conseguimos controlar muito melhor as coisas, o que não é verdade. Isso era preciso que estivéssemos ali sempre ao lado de cada uma das pessoas para vermos efetivamente o que elas estão a fazer. E mesmo assim isso não faria sentido nenhum, a bem da verdade. O que nós temos que criar um conjunto de ferramentas que nos permitam fazer não esse controle, mas esse acompanhamento e esse feedback. Por outro lado, temos um conjunto de desafios para dar a volta, não é? Há que manter as rotinas, é o meu primeiro conselho. Eu já trabalho a partir de casa, não desta crise, mas era muito habitual na organização na Alvo, a maior parte dos nossos colaboradores trabalharem de forma remota fora do escritório, não só para o trabalho dentro da organização, como para outros nossos clientes. E, portanto, isto não é uma novidade nenhuma para mim nem para os meus colegas. A única novidade é que atualmente e já estamos há algum tempo a trabalhar 100% fora do escritório, portanto não temos efetivamente ninguém no escritório. E ainda assim, nada mudou na nossa organização, contanto continuamos a conseguir fazer rigorosamente as mesmas coisas que fazíamos, como se tivéssemos alguns de nós no escritório. Mas ainda assim é preciso manter as rotinas, é preciso continuarmos a levantar-nos, é preciso continuarmos a vestir-nos, a tomar o nosso pequeno almoço, e se pegávamos às 9 horas no nosso trabalho, devemos de alguma forma ter aqui alguma disciplina de continuar a pegar no nosso trabalho também às 9 horas e a fazer a pausa do café e a pausa do almoço e do lanche se necessário e de chegar ao final do dia e pronto, e parar de trabalhar. Eu também digo isto e estou-me aqui a rir um pouco, não me levem a mal, porque isto é o que eu tentaria fazer, mas como acabamos por não perder tempo nas nossas deslocações e acabamos por estar ao lado da cozinha para a nossa pausa de refeição, por vezes acabamos efetivamente por trabalhar muito mais do que aquilo que estaríamos a trabalhar se estivéssemos efetivamente no escritório. Ainda assim, coloco-vos este desafio para dosearem de alguma forma este trabalho, até porque muitos de vós provavelmente têm o vosso parceiro ou parceiro ao vosso lado também a trabalhar provavelmente no mesmo ambiente, tentem conciliar isto em ambientes diferentes. Nós sabemos de casos de colegas em que o colega está a trabalhar na sala, como é uma casa pequena, a esposa está a trabalhar no quarto, montaram uma secretária temporária, que tinham lá do IKEA e resolveram a coisa. Por vezes a coisa só fica mais complicada quando há crianças, mas isso cada um de vocês certamente irá encontrar uma forma de ultrapassar essa questão e de colocar a criança com alguns trabalhos para casa, a ver um Netflix ou qualquer outra coisa que os mantenha efetivamente ocupados, ou vão se revezando de alguma forma para, no fundo, também darem alguma assistência à vossa ou às vossas crianças. Portanto, muito importante a questão do espaço e das horas para trabalhar e dos momentos para pausa. Nós, por exemplo, na Alvo, tivemos que nos reinventar aqui também neste digital, não é? Foi importante para nós e continua a ser importante para nós, de vez em quando temos uns momentos de pausa,
que não é todos os dias, não é uma coisa que tem que ser obrigatória, mas de vez em quando marcamos, eu marco 15 minutos, por exemplo, à meia da semana, ou 2 dias de 15 minutos, e todos nós paramos nesses 15 minutos, fazemos uma meeting, como eu estou agora a fazer com vocês, só que em vez de pedir aos meus colegas para desligar os microfones, a ideia é precisamente o contrário. É toda a gente ligar as suas câmaras, toda a gente ligar os seus microfones e naqueles 15 minutos trocarmos ali algumas impressões, brincarmos um bocadinho, rirmos, olharmos para o candeeiro do colega que está lá em casa e que falta a lâmpada, brincarmos um bocadinho com o cabelo mal cortado de algum colega que, entretanto, como não há barbeiros, teve que levar uma sarrafanada no cabelo, e tudo isto acaba por ser um momento de descompressão, de descontração, e também faz parte dos desafios de trabalhar a partir de casa. Por outro lado, há que planear as tarefas muito bem e acompanhar a execução também dos planos. Quando nós acabamos por não estar fixo no escritório, não temos alguém ao nosso lado, temos tendência para acabar por nos despistarmos um bocadinho do que temos para fazer. Portanto, o meu conselho vai no sentido de comecem cada dia fazendo um plano, estipulando um plano daquilo que tem que fazer. Provavelmente, a meio do caminho, vai aparecer novas coisas para fazer, é normal que assim seja, mas procurem cumprir esse plano para que não se despistem e não cheguem ao final do dia cansados, cansadas e com aquela sensação que acabaram por não fazer nada quando estiveram a trabalhar de forma bastante árdua. Por outro lado, tem que haver também aqui uma cultura de responsabilidade, não é? E o que fazem também é a questão dos empregados, não é? Temos que, para acompanhar os nossos colegas, os nossos colaboradores, os nossos trabalhadores, como queiram chamar, temos que fazer um esforço para conhecer quais são os planos. Temos que tentar acompanhar de alguma forma com meetings regulares, e, por exemplo, esta ferramenta que utilizar permite fazer este tipo de meetings, pode ser visual, pode ser só por telefone, pode ser só áudio, não é? E acompanharmos cada um deles, para irmos percebendo quais são os resultados e saber quais são os próximos passos. Este controle que eu falava ainda há pouco é um pouco isto, não é? No fundo, nós estamos a controlar, estamos a acompanhar e estamos a dar feedback sobre aquilo que deve ser feito. Por outro lado, senhores empresários que estão à frente das organizações, aproveitem o momento para automatizar e para digitalizar definitivamente o que for possível de fazer. Já que estamos todos a trabalhar a partir de casa, já não faz sentido, eu costumo dar um exemplo, não faz muito sentido nós continuarmos a receber cheques, por exemplo, para pagamentos de clientes, não é? Como é que eu pego um cheque e vou depositar se não posso ir à rua, se provavelmente as estações de correio estão fechadas, enfim, não é? Temos que começar a modificar um pouco esta nossa maneira de encararmos o digital, que não é assim o tal bicho-papão, mas é algo de inevitável e que temos de aproveitar como uma oportunidade. Também temos que repensar a distribuição. Já não faz sentido nós recebemos as encomendas nos nossos armazéns, para muitos de nós, dos nossos distribuidores. Se calhar faz mais sentido começar a mandar entregar as coisas nos nossos clientes diretamente. É isso que nós também temos que nos preparar para, de alguma forma, conseguir fazer e desenvolver todo esse método. Depois, e aqui olhando para a questão que tem a ver com o acolhimento e a formação de novos colaboradores, tudo é possível fazer à distância. Este é alguns dos conselhos que eu vos queria deixar aqui e que também vêm da minha experiência, para além da questão dos acessos, que devem ser feitos com qualidade, da questão da conectividade que deve ser assegurada atempadamente, da questão da flexibilidade, de usarmos dispositivos, os melhores dispositivos que de facto nos ajudam a trabalhar de forma diferente. Se para uns o melhor dispositivo é ter um computador com um ecrã de 20 polegadas, para outro colega pode ser um smartphone com um ecrã de 10 ou 12 polegadas ou um iPad. Temos que conseguir de alguma forma compatibilizar os vários dispositivos de maneira que as pessoas possam levar a bom termo o seu trabalho. Por outro lado, queria-vos passar, e já a terminar aqui a minha parte, queria-vos falar aqui alguns aspectos sobre alguns dos mitos que nós identificamos sobre o trabalho remoto. Como primeiro, talvez a questão da imigração, que é complicada, especialmente para empresas que ainda têm o servidor no escritório, ou os servidores no escritório, e encaram esta questão da imigração, por exemplo, a colocar as coisas na cloud, por exemplo, em Azure, acham que isto é complicado. Não, este processo nunca foi tão simples quanto é atualmente. Nós na Alv temos experiência nisso e temos feito migrações totais de tudo o que as pessoas têm nos seus servidores, incluindo desenvolvimentos próprios e automatismos, software terceiros, e temos feito isso por vezes num dia, ou mesmo em 2 dias. Tudo depende da complexidade das coisas, mas pode ser feito de forma rápida,
segura e ainda assim, em alguns casos, mantendo o trabalho em paralelo, ou seja, podemos fazer com que a pessoa continue a trabalhar tal como está, em paralelo fazemos a migração e depois mais à frente, 1 ou 2 dias depois, já estamos a fazer o switch por uma nova plataforma sem que a pessoa se tenha de facto apercebido ou inclusive tenha deixado de trabalhar. Por outro lado, a questão número 2, que tem a ver com a questão da segurança dos dados, não é? De que, estando no servidor local, estão mais seguros. Não é verdade, mais do que nunca, os dados que estão na cloud, desde que em locais de qualidade, certificados, profissionais, são mais do que nunca muito mais seguros do que estarem dentro do nosso data center ou do nosso servidor, que está enfiado ali um canto e sobre o qual não temos nenhum controle de segurança sobre ele. E aqui o MIT 3 também cai um bocadinho por terra, não é? Será muito mais fácil qualquer pessoa entrar, sorrapear, entrar no nosso escritório fisicamente ou através da internet, porque não temos os mecanismos adequados de proteção e chegar aos nossos dados, do que propriamente se nós tivermos os nossos dados em plataformas como a Azure, blindadas com firewalls e com VPNs e todas essas coisas que depois o João irá falar um pouco mais à frente de forma muito rápida. Por outro lado, o gestor também acha que tudo isto é muito complicado de gerir e manter, não é? É uma coisa nova, o que também não é verdade. Quando nós colocamos o nosso negócio online, na prática, qualquer utilizador, o gestor, os colegas que habitualmente trabalham, não notam nenhuma diferença, porque não altera rigorosamente em nada o seu método de trabalho. Vão continuar a clicar, por exemplo, a quem tem e utiliza o RP Primavera ou outro software qualquer de gestão, vão continuar a clicar no ícone para aceder ao programa de faturação. A única diferença é que para eles é indiferente se aquilo está a vir do servidor que tem lá no escritório, se está a vir da cloud. A verdade é que vem para o ecrã deles a informação que eles pediram e que estavam habituados a solicitar anteriormente. Por outro lado, outras questões têm a ver com o facto das pessoas colocarem tudo online, que só têm acesso quando têm internet, também não é verdade. Muitas destas ferramentas permitem-nos que nós estejamos a trabalhar de forma local, até temporariamente sem termos internet, e depois no momento em que temos internet, então tudo aquilo se propaga e acaba por sincronizar de forma simples, em que nós não temos que nos preocupar como é que as coisas de facto passam lá para a net e são atualizadas e ficam automaticamente replicadas em todos os nossos dispositivos. Por outro lado, também há muitos que dizem, ou diziam mais, de que não precisávamos de reuniões online. Eu por exemplo, lembro-me de uma equipa de comercial da Alvo que seria sempre, e sempre foi um tema de debate, de há muito tempo para cá, eu até os tentar convencer, vocês tentem de alguma forma agilizar estas reuniões de forma remota com os nossos clientes. Não porque nós queiramos poupar na deslocação ou coisa que o valha, mas porque de facto é muito mais eficaz. Quando um cliente liga para nós agora, eu não tenho que estar a ver com ele quando é que vou agendar uma reunião para daqui a 1 ou 2 semanas. Nos momentos atuais e nos modos em que nós estamos a trabalhar, e sempre tivemos, já estamos assim há muito tempo, mas agora mais do que nunca, um cliente que entra em contato connosco, se pedir uma demonstração, se eu tiver alguém neste momento disponível na equipa, é naquele momento que se faz a demonstração e que se faz ou que se trata do pedido do cliente em matéria de suporte. Portanto, não há que agendar nem deixar para depois. É tudo muito mais rápido, tudo muito mais imediato. Por outro lado, a questão também de que os servidores de mail locais serem suficientes e para quem tinha Exchange e essas coisas todas, também é uma não questão, porque este tipo de soluções de mails integradas no Office 365 e dentro de alguns dias, penso que é 21 de Abril, vai passar a chamar-se Microsoft 365, automatiza todo um conjunto de produtos que passam a estar totalmente integrados e muito mais ligados entre eles e, portanto, isto também é uma não questão. Por outro lado, e reforçando a questão anterior de que outros programas deixam de funcionar depois, também não é verdade. Na maior parte das migrações que a Alvo fez para clientes, conseguimos pegar nas instalações que tinham de Primavera e que tinham desenvolvimentos próprios e tinham ligações que nem sequer foram desenvolvidas pela Alvo, e o que nós pegámos foi pegar em tudo aquilo e replicar, duplicar num servidor colocado em plataformas na cloud. E isto de forma muito simples e sem grandes complicações. E por agora, a minha apresentação é esta. Um obrigado por me terem ouvido e passava a palavra agora ao meu colega João Silva. Muito obrigado. Olá, bom dia. Mais uma vez bem-vindos. E fico muito contente por podermos partilhar também convosco aqui um bocadinho da nossa experiência. Aqui no meu caso, também na minha experiência não só como colaborador da Alvo, mas também como consultor que implementa também este tipo de situações e que tem como objetivo arranjar, inventar às vezes as melhores soluções para que todos possam trabalhar a 100% mesmo não estando no escritório. Vamos comentar aqui algumas das situações
um bocadinho mais operacionais. Muitas delas são bastante básicas, ou podem parecer bastante básicas, mas é mesmo pela base que se começa, e muitas vezes é pela base, é na base que se define o sucesso ou não. Quando nós estamos a falar em trabalhar remotamente, começando pela base, e que passadas 3 semanas continuam a ser uma dificuldade enorme, por incrível que pareça. Obviamente, nós temos que pensar que as nossas empresas têm que ter dispositivos móveis, ou seja, nós não podemos estar preparados para fazer um teletrabalho a 100% ou a 50% ou a 60%, seja o que for. Neste momento, na maior parte dos casos, é 100%. E falhamos logo ao início porque não estávamos preparados ou não tínhamos pensado nesta situação. Portanto, o caminho hoje em dia para as empresas e para entrar na fase da digitalização definitiva, digamos assim, é efetivamente pensarmos em dispositivos móveis. Nós temos diversos casos em clientes nossos com imensa dificuldade. Nós arranjamos soluções, obviamente, mas que andaram a transportar desktops dos escritórios para casa, ou andamos a transformar e a preparar à última hora e em cima do joelho máquinas pessoais dos colaboradores para serem utilizadas em ambiente empresarial. Portanto, eu acho que era algo que de uma vez por todas nós tínhamos que pensar. Nós estamos a pensar no parque informático no nosso trabalho. Não vale a pena pensarmos, não vamos aqui discutir valores, mas não vale a pena pensarmos às vezes em estar a poupar 10 ou 15% na aquisição de máquinas porque aquela determinada pessoa não precisa, ou nós pensamos que não precisa de um portátil, quando hoje em dia, sinceramente, isso não faz sentido. Quando falamos de portáteis, também estamos a falar de outros dispositivos móveis, obviamente, tablets, smartphones, e, por incrível que pareça, uma também das grandes dificuldades tem a ver com a qualidade dos auriculares, também como o Carlos referiu há pouco. Muitas vezes isto esbarra logo ao início, que é, nós estamos a tentar uma reunião, uma meeting com colegas, com clientes, e estamos com dificuldades em ouvir-nos uns aos outros. E depois temos qual é a nossa tendência? É culpar logo a tecnologia, é dizer que ou o Teams não presta, ou a minha internet está muito mal, ou o portátil não é bom. E geralmente, ou muitas vezes, não vou dizer geralmente, mas muitas vezes é uma coisa tão simples quanto termos uns auriculares em condições, ou seja, não agarrar nos auriculares baratos oferecidos que compramos algures e muitas vezes o problema resolve-se dessa forma e acreditem mesmo que é uma realidade. Outra base, obviamente, quando estamos a falar de trabalhar remotamente, tem a ver com as comunicações. Agora também já com uma experiência não só da Alvo, como de outros clientes nossos que também já enverdaram pelo trabalho na cloud e remoto já há muito tempo, mas intensificou-se muito nestas semanas. Ou seja, o que é que tem acontecido? O que acontece é que as pessoas que não estão preparadas ou não estavam preparadas para trabalhar em casa levaram equipamentos à força, aquilo que tinham. Nós preparamos equipamentos também um bocadinho em cima do joelho, mas há aqui uma questão muito básica que aconteceu e que está a acontecer, é que muitos de nós, como não temos de ir ao escritório, fomos para a nossa terra, ou seja, fomos para a terra da nossa família, fomos muitas vezes para fora dos centros urbanos, até se calhar um bocadinho em contrário do que aquilo que nos foi recomendado pelas autoridades nacionais, mas tem esbarrado numa coisa tão simples quanto a qualidade da internet. Portanto, nós temos tido várias situações de imensas dificuldades e às vezes coisas tão básicas quanto a proximidade ou não do router, da antena que nós temos lá em casa, e se calhar a não análise das condições daquela pessoa em particular, porque há soluções também hoje em dia com a cobertura que nós temos de 4G em todo o país. É algo que nós podemos e temos passar de uma vez por todas a analisar, é a possibilidade ou não, ou a necessidade ou não de ter que facultar equipamentos de dados temporariamente ou não aos colaboradores para que possam trabalhar devidamente. Há aqui pequenas dicas também, não sei se ouviram muito recentemente, tem sido noticiado, tem havido obviamente um boom gigantesco, não em Portugal, mas na Europa toda, na utilização não só da cloud, mas por consequência também da internet. Toda a cloud está baseada na internet, embora, como o Carlos Couto também referiu, nós possamos ter acesso a muita da informação em offline,
mas ao estarmos milhões e milhões de pessoas a trabalhar de um momento para o outro, o que aconteceu, ou o que está a acontecer, é vários constrangimentos na internet a nível europeu. Houve grandes serviços de streaming mundiais que inclusivamente tomaram a decisão de reduzir a qualidade das suas transmissões para facilitarem, para não entupirem as internets, porque há aqui um fenómeno interessante, é que nós estamos em casa a trabalhar, mas estamos ao mesmo tempo com os nossos, muitos de nós, com os nossos filhos, os filhos dos nossos vizinhos estão todos em casa e provavelmente estão todos a ver YouTube, a ver Netflix, a ouvir música no Spotify, ou seja, o que eu quero dizer com isto é que temos que ter cuidado, enquanto estamos a trabalhar a nossa casa, fazermos aquilo que nós podemos fazer. Se nós estamos a trabalhar no nosso equipamento, nós estamos a trabalhar. Portanto, não há necessidade de termos, eu não gosto muito de referir nomes, mas vou ter para identificar, termos os nossos Spotify, os nossos serviços de streaming a trabalhar em simultâneo, porque nós temos que nos adaptar um bocadinho a estas dificuldades. Portanto, é mais um pormenor, é uma dica, é básico, mas faz toda a diferença. Portanto, enquanto estamos a trabalhar no nosso portátil, vamos usar as nossas ferramentas colaborativas, vamos usar as nossas ferramentas empresariais e vamos deixar para fora de horas ou para os intervalos utilizar tudo o resto. Porque nem imaginam, em muitas situações, e se a nossa internet não for boa, o peso que tem nós estarmos a ouvir música, ou ouvir música através de vídeos, que ainda é pior, o peso que isso tem no desempenho da nossa experiência de teletrabalho. E depois há aqui um aspecto que é fulcral, portanto, estou a ir um bocadinho por ordem, falamos de equipamentos na base das comunicações, e depois há aqui algo que acho que tem que ser o pilar do trabalho, e agora ainda mais, que é a segurança. Nós temos que, nesta fase, nós temos que optar mesmo por ferramentas que sejam fidedignas, de fabricantes que tenham as suas condições bem definidas, que nós saibamos onde é que está a nossa informação, o que é que estão a fazer com os nossos dados, o que é que estão a fazer com a nossa lista de contactos, porque o que se tem assistido nos últimos tempos, e não vamos dizer que a Microsoft 365, que a Microsoft é o único fabricante fidedigno, obviamente haverá algum outro, mas a verdade é que em desespero de causa, as empresas têm optado um bocadinho por outro tipo de ferramentas e ouvir muitas vezes opiniões de pessoas que não são tão habilitadas ou não estão tão para destas questões e de dizer, olha, eu conheço uma ferramenta que até é porreiro, olha, tens acesso ao teu computador, deixas o computador ligado na empresa e acedes remotamente. Isto, efetivamente, é fácil. Trabalhar remotamente dessa forma é relativamente fácil, é fácil e é barato, só que não podemos fazer. Nós estamos a comprometer a segurança de tudo e estamos a comprometer o futuro da nossa empresa. Portanto, cloud, sim, obviamente, é o momento de pensarem nisso. Eu acho que agora que já passou esta primeira vaga, digamos assim, o choque para todos nós, parece que passaram 6 meses, mas na verdade passaram 3 semanas sobre a crise, a verdade é essa. Mas agora que acho que todos nós já conseguimos assentar um bocadinho, se tomamos algumas decisões menos corretas ou mais impulsivas, eu acho que agora é o momento de pensarmos, agarrarem, ou por favor usarem estas dicas, para olharem para a vossa realidade e falarem connosco. Nós podemos ajudá-los a escolher as melhores opções. Portanto, ferramentas de produtividade sim, cloud, obviamente, mas muito cuidado com as soluções gratuitas e com as soluções que são recomendadas por pessoas que não estão habilitadas e na prática muitas vezes estamos a vender os nossos dados sem sabermos. Em realidades não cloud, isto da cloud é fantástico, mas obviamente não é um desastre, não é obrigatório toda a gente migrar tudo ao mesmo tempo. Portanto, há de haver muitas realidades ainda em que, por algum motivo, têm que continuar a ter algum dispositivo, algum servidor interno. Muito cuidado. Mais uma vez, há N formas de aceder facilmente, de uma maneira gratuita, ao nosso servidor do escritório. Agora, não imaginam por trás o que é que está a acontecer e o que é que pode acontecer. É muito natural, não se tem falado ainda, mas é muito natural, espero estar enganado, mas que muito brevemente, ou por esta altura desta situação excepcional que estamos a viver, é muito natural que comecem a existir ataques ao nível de ciberataques. Isto porquê? Porque a criminalidade aproveita-se precisamente da fraqueza das pessoas. Portanto,
no momento em que houve um crescimento exponencial e continua a haver na utilização e destas ferramentas, principalmente, é muito natural que por consequência, começa a existir algum tipo de vaga de ciberataques, como aquelas que temos assistido já desde os últimos 3, 4 anos mais intensivamente. Portanto, o facto de estarem a trabalhar neste momento e pensarem que estão bem porque arranjaram uma ferramenta que alguém vos indicou, eu acho que agora é o momento também de pensar um bocadinho mais e tentar melhorar ao máximo. Portanto, acesso ao escritório físico, sim, não é drama nenhum, como firewall é o mínimo que se pode pedir. Temos que ter uma firewall, é um filtro, é uma barreira que nós temos. Temos que ter uma ligação VPN. Portanto, por favor, não instalem ferramentas de acesso diretos. Se estão a trabalhar nos vossos desktop do escritório, se foi esse o caminho, não os deixem ligados e não tenham ferramentas gratuitas a aceder aceder diretamente aos vossos computadores. Isso é um erro, é um risco. Na maior parte, mais uma vez, há ferramentas que são até seguras, mas se são seguras não são gratuitas e se estão a usar gratuitamente estão a ir contra os termos de utilização. Portanto, uma firewall no escritório, uma ligação VPN e, obviamente, um antivírus atualizado e fidedigno. Quando eu digo fidedigno é porque há centenas de antivírus que são eles próprios vírus. Portanto, mais uma vez, são gratuitos e levam-nos a fazer... levam-nos a gastar dinheiro de forma errada porque dão-nos informações erradas, portanto, muito cuidado. São os 3 pilares da segurança aqui neste caso. Portanto, a nível de malware também já me adiantei um bocadinho. Não há nada, ninguém oferece nada a ninguém. A verdade é essa. Ou mesmo pegando aqui no exemplo da Microsoft, não sei se sabem, a Microsoft está a oferecer, entre aspas, está a oferecer Teams durante 6 meses. Obviamente que a Microsoft chegou a um ponto em que já se pode dar o luxo de pensar no bem-estar da humanidade, mas claro que também é uma forma de promover os seus produtos. Agora, ferramentas que são 100% gratuitas, nós não sabemos. Nós temos a nossa lista de contactos, fazemos as nossas conferências, não sabemos se estão a ser as conferências guardadas em algum lado. Os nossos contactos estão provavelmente a ser vendidos para efeitos de marketing, seja do que for, e nós não sabemos de nada o que é que está a acontecer. Nós partilhamos um documento e não sabemos se aquele documento está a ficar armazenado na Ásia, nos Estados Unidos, nós não sabemos. Portanto, nós temos que ter muito cuidado nesse tipo de soluções fáceis. Obviamente que aqui o papel da Alvo e muito também deste webinar, na repetição deste webinar, é indicar o caminho da tecnologia, ou seja, no fundo ajudar-vos a tirar partido da tecnologia, porque se nós estamos a viver uma situação excepcional, é assim, não há muitos adjetivos sequer para descrevermos o que está a acontecer. A verdade é que nós temos sorte em relação a outras situações semelhantes que acontecem, que são históricas e cíclicas na humanidade. Nós temos a sorte hoje em dia de ter do nosso lado, ou de ter a possibilidade de amenizarmos tudo isto através da tecnologia. Portanto, o nosso papel aqui também é ajudar-vos a tirar partido da tecnologia. É muito engraçado. Já me estou a estender um bocadinho, mas outra constatação que também já comentei convosco há 3 semanas e volto a reforçar, é que muitos de vós provavelmente até já têm as formas e já têm as ferramentas para fazerem as coisas bem. Só que não sabem que as têm ou por outro lado, também não as sabem utilizar. Portanto, é um mito, o Carlos Couto também referiu, é um mito, não é? Nós quando pensamos em usar estas ferramentas e Microsoft ainda há o preconceito, isto é tudo caríssimo, estes tipos vão-me roubar dinheiro, mas não, as coisas são muito mais fáceis muitas vezes do que aquilo que possamos pensar. Portanto, é engraçado ver, por exemplo, clientes que têm o Office 365, têm as ferramentas todas de colaboração, mas depois recorrem a fabricantes terceiros, lá está, porque desconhecem que o Office 365 fazia, ou porque houve um amigo ou alguém que sugeriu, e lá está, nós temos os nossos dados do e-mail, vamos supor, em Office 365, temos o nosso OneDrive, mas depois fazemos as nossas conferências online através de outra plataforma, depois vamos buscar documentos, transferimos para essa outra plataforma, portanto... A conclusão engraçada é essa. Provavelmente muito de vós têm as ferramentas necessárias, não precisam de gastar dinheiro
em comprar licenciamentos, só precisam de aprender a usar, precisam de saber o que é que elas fazem, e aí claramente a Alvo consegue ajudar. Aqui nunca demais reforçar também no plano extra tecnologia, portanto, a disciplina e o foco. A disciplina e o foco são essenciais. Eu uso muito, eu já faço teletrabalho há imenso tempo, agora a grande diferença efetivamente é que estamos a 100%, e resulta, são essas pequenas dicas que temos ouvido aqui e ali, mas efetivamente nós temos que ter o nosso horário. Temos que ter o nosso horário, temos que ter as nossas rotinas. Não podemos, há dois extremos que eu agora enquanto consultor-alvo também em conversas com clientes meus, que é giro ver que há imensas pessoas que têm imensas dificuldades em focarem-se no trabalho porque estão no seu ambiente doméstico, portanto não conseguem ver a casa como escritório, e depois há pessoas que levam ao extremo, que é um bocadinho o que o Carlos Couto estava a comentar, que era, eu estou aqui em casa, eu posso me fechar aqui num canto e eu vou trabalhar muito mais. E obviamente o equilíbrio está no meio, ou seja, nós temos que ter o nosso canto, sentir que aquele canto dentro do possível é o nosso escritório, termos as nossas regras, aproveitar o que isto tem de positivo, porque o teletrabalho tem algo de muito positivo e acho que nós temos sempre que ver isto do outro lado, que é, principalmente as pessoas que têm que fazer deslocações, eu gostava que pensassem um bocadinho no tempo que muitos de vós e que muitos de nós perdemos diariamente nos transportes, no trânsito, e pensarem que ao estarem a trabalhar em casa, esse tempo não existe, é tempo que nós ganhamos. Mas não ganhamos, não quer dizer que seja para aplicar diretamente no trabalho. Nós ganhamos para nós e nós vamos gerir esse tempo da melhor forma. Para começar a trabalhar às 9 em ponto, eu não tive que sair de casa às 7h30, como muitos de vós. Portanto, isto é positivo. Nós começamos com a cabeça fresca, nós começamos com melhores ideias, mais motivação, e vamos deixar que a tecnologia ajude os nossos negócios a não pararem. O vosso sucesso é o sucesso dos vossos clientes, o vosso sucesso é o nosso sucesso, portanto, eu acho que aqui a mensagem que queremos passar é no fundo, descansarmos um bocado, dizer, nós trabalhamos assim há muito tempo. Tudo o que está aqui neste slide, nós já fazemos há muito tempo, ou seja, nós conseguimos ter as tais reuniões com clientes. Por favor, não cancelem contactos com os vossos clientes, porque não podem ir lá, porque têm receio de ir lá presencialmente. Usem estas ferramentas, usem aquilo que a tecnologia vos tem para dar, porque assim, isto é um sistema. Se vocês não desistem, vocês estão a dar apoio aos vossos clientes, que por sua vez também estão a ganhar com isso. Portanto, não tenham aquela atitude de, olha, isto agora vai ser uma desgraça, isto agora vou ter que gastar milhões para poder fazer as coisas e poder fazer o que fazia no escritório. Não é verdade. Portanto, nós conseguimos aqui, remotamente na Alvo, falar uns com os outros, entre colegas, tirar dúvidas, partilhar os ecrãs. Nós damos o suporte através da nossa numeração telefónica. Os clientes não sabem se eu estou em Lisboa, se estou em Carnaxide, se estou em Almada. Nós fazemos isto tudo de uma maneira imediata e integrada. Portanto, se nós fazemos, vocês também conseguem fazer. Só têm que saber como e só têm que ter uma realidade adaptada à vossa área de negócio. Portanto, aqui, um bocadinho em jeito de resumo, um servidor na cloud, aqui já se calhar passando mais em termos de aplicação, em termos de ERP Primavera, não é drama nenhum. É muito fácil, obviamente, cada caso é um caso, tem que ser analisado, mas não há necessariamente uma pausa no vosso negócio, num processo ou num projeto de migração para Azure. Os custos não são certamente aquilo que muitos de vós têm na vossa, lá está, por preconceito. Portanto, estamos a falar, na maior parte das realidades, nós conseguimos implementar um servidor na cloud em 1-2 dias. É fácil, experimentem. Por outro lado, o Microsoft 365, o Microsoft 365 é uma integração total de toda a nossa informação. Nós acedemos às nossas aplicações Office tradicional, ao nosso e-mail, ao nosso OneDrive, podemos configurar um SharePoint muito simples ou um SharePoint complexo. Nós temos esta ferramenta fabulosa que é o Teams, que no fundo é quase uma interface, que podemos ver que interliga tudo isto e que nós fizemos questão também de usar convosco para verem uma das possibilidades. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer com vocês, vocês podem fazer para os vossos clientes, para uma reunião,
os vossos clientes não têm que ter Teams para entrar na reunião, como muitos de vós também provavelmente não têm e estão aqui. Portanto, aqui a chave para nós tem sido esta, foi desmaterializar, digitalizar toda a nossa infraestrutura, digamos assim. O Microsoft 365 é a nossa base. Os nossos sistemas estão em servidores em Azure também, que é a plataforma de data centers da Microsoft, e tudo isto com base nas melhores práticas, naquelas que nós consideramos ser as melhores práticas de segurança. Nós podemos ajudar-vos nestes pontos todos. E penso que, Carlos, não sei se quer acrescentar aqui algum outro tópico à nossa apresentação. Obrigado, João. Não, eu creio que fomos minimamente claros, não é? Identificando as questões e as dificuldades que todos nós, ou muitos de nós, estão a viver. Acho que procuramos aqui de uma forma, creio eu, se calhar presunçosa da minha parte, dar uma clara indicação de que tudo isto é relativamente simples de operacionalizar e de fazer com qualidade profissional e com segurança. Acho que passamos aqui uma mensagem de que podemos ajudar as pessoas que estão neste webinar ou quem queira falar connosco a migrar também estes processos que tinham manuais para trabalhar de uma forma digital, integrada, ainda assim altamente produtiva e, atenção, não gastando, mas sim investindo e, em alguns casos, até poupando. Exato. Que é o curioso, é poupando, não é gastando e investindo, é poupando naquilo que gastam atualmente em infraestruturas, em computadores, essa coisa toda, e eu deixava agora os próximos minutos, 2 ou 3 minutos, para ou colocarem as vossas questões aqui no chat que existe nesta ferramenta, ou então, se forem muitos, espero que sim, a ligarem o vosso microfone e colocarem alguma questão que achem que nós consigamos responder e que teremos todo o gosto em responder às vossas questões nos próximos 2 ou 3 minutos. Muito obrigado. Só que um pequeno comentário, há aqui Cristina, que refere que, de facto, desconhecia completamente esta aplicação. É recorrente, mas para terem uma ideia, o Microsoft Teams surgiu da evolução de uma ferramenta mais conhecida a nível de marca, que era o Skype for Business, mas chegou a um ponto em que o Skype for Business já não era... Ou seja, aquilo que nós precisávamos já não é só estarmos a falar e chat e a mandar umas larachas uns para os outros. Portanto, a ferramenta foi evoluindo e foi transformada, ou está a ser transformada continuamente no Microsoft Teams. Precisamente o nome refere mesmo, é uma ferramenta de trabalho em equipa. Mas é natural, é algo também, por isso nós achamos importante partilhar convosco. Sabemos, temos esta noção que o Teams não é ainda uma marca, não é um nome muito conhecido entre vós, mas volto a dizer, se calhar até já o têm na vossa subscrição 365. Obrigado, João. Há aqui uma questão que é pertinente. Uma das pessoas que está a assistir pergunta qual é o número máximo de pessoas que pode estar numa reunião destas Teams. Eu já respondi aqui no chat, corrijo-me se eu estiver errado. Em sessões deste tipo, o máximo admitido é 250 pessoas em simultâneo, o que quer dizer que podem convidar 500. Pronto, é first come, first serve, não é? Exato. Só entram os primeiros 250 neste formato, mas quando nós marcamos uma reunião deste tipo, nós temos a hipótese de dizer que ela é uma reunião de Teams normal, uma meeting, como estamos a fazer agora, ou uma live meeting. Se for uma live meeting em que temos um outro tipo de controlo, um pouco mais complexo, nos permite aqui fazer produção das apresentações, aqui estamos a falar de 1000 utilizadores em simultâneo ou mais, creio, e de forma bastante mais controlada. É óbvio que não há tanta interação, mas neste modelo que estamos a utilizar, o limite é 250 pessoas em simultâneo.
Volto só a relembrar que esta apresentação foi gravada e se correr bem, entendam, se isto ficar bem gravadinho, ficar o áudio correto e as imagens todas, para ver se temos alguns dissabores nestas gravações, porque devido aqui ao número, à quantidade de pessoas e à sobrecarga que há neste momento sobre os servidores da Microsoft Teams, que estão a utilizar, há milhões de utilizadores a utilizar isto em todo o mundo, para ver se temos alguns dissabores. Se tudo correr bem, eu prometo que em breve vos mandamos a Alvo, manda-vos um link desta apresentação em vídeo, e também para todas as pessoas que estiveram inscritas e estiveram presentes, mandaremos também um PDF desta apresentação para vocês poderem ter na vossa posse, brevemente. Bom, obrigado. Se entretanto tiverem mais alguma questão, disponham, se não iremos desligar e obviamente podem nos contactar sempre diretamente ligando para o 800 789 789 ou mandando as vossas mensagens ou pedidos de informação para suporte@alvo.com. Muito obrigado.